Então vamos lá, seguindo. Pois é, como eu disse para vocês, essas cautelares, né, a cautelar de afastamento preventivo, sequestro, indisponibilidade de bens e a cautelar de bloqueio de contas, elas podem ser ou cautelares incidentais ou cautelares preparatórias. Então, é possível que seja proposta uma ação cautelar preparatória. Antes da propositura da ação de improbidade, se propõe uma ação cautelar. Não é uma medida cautelar, né? Se propõe uma ação com o único requerimento, com o mérito da ação cautelar. Então, a ideia é que nessas ações cautelares preparatórias se peça como pedido final da ação que seja concedida cautelar. A ação é proposta só para isso. Pessoal, se propõe a ação cautelar, inclusive, eu não sei como é que vai ficar quando vier o novo CPC, porque o novo CPC, a princípio, acaba com as cautelares preparatórias, né? Uma ação cautelar autônoma, mas aqui, por enquanto, vamos lá. A ação cautelar autônoma preparatória, ela é proposta, e nessa ação se pede ao juiz que conceda a medida cautelar. Seja a indisponibilidade de bens, o afastamento preventivo, o bloqueio de contas ou o sequestro, o mérito da ação, o pedido final da ação é a concessão da cautelar. Depois que o juiz concede e que se efetiva a medida cautelar, efetivada a medida cautelar, o sujeito tem 30 dias para propor a ação principal. Tá? Então, efetivada a medida cautelar, ele terá o prazo de 30 dias para a propositura da ação principal. Depois que se efetiva a cautelar, ele tem 30 dias para propor a ação principal. O raciocínio é muito simples. Ele não pode passar desse prazo por um único motivo. Ele pode propor a ação principal na hora que ele quiser, mas passados 30 dias da efetivação da cautelar, se não tiver sido proposta a ação principal, a cautelar cai, né? Não faz sentido que eu mantenha uma restrição sobre os bens do acusado ou sobre a própria liberdade dele de exercer atividade profissional se eu não vou propor a ação principal. Então, contados da efetivação da cautelar, o autor tem o prazo de 30 dias para propor a ação principal, que no caso aqui é a ação de improbidade, porque se essa ação de improbidade, a ação principal, não for proposta dentro desse prazo de 30 dias, a medida cautelar cai. Tá? A cautelar que tinha sido efetivada, ela perde eficácia. Então, deixa de produzir efeitos a medida cautelar que tinha sido efetivada, se não for proposta a ação principal dentro do prazo de 30 dias. Bacana? No caso de uma cautelar incidental, a situação é diferente. Se propõe a ação de improbidade. Então, aqui na preparatória, a gente tem uma ação cautelar, né? Uma ação cautelar preparatória com a única intenção de garantir a medida cautelar. Na incidental, não. É proposta a ação de improbidade e no bojo dessa ação de improbidade vai se requerer uma medida cautelar incidental. Então, nesse caso, o requerimento cautelar ele é feito na ação de improbidade incidenter tanto. Incidentalmente, se pede a propositura, a concessão da cautelar na ação de improbidade. Então, meu pedido final da ação de improbidade é a aplicação das sanções, mas incidentalmente se pede a concessão da cautelar. Então, se concede a cautelar incidentalmente nesses casos, né? A gente tem uma medida cautelar incidental no bojo da ação de improbidade. Normalmente, o juiz liminarmente concede essa cautelar, né? Ele pede a cautelar e o sujeito, antes da oitiva do réu, antes da citação, concede a medida cautelar. A ação cautelar preparatória na ação de improbidade ela é muito útil. Por quê? Porque a ação de improbidade, o acusado toma conhecimento dessa ação antes do juiz deferir ou não a petição inicial. Como o juiz, antes de deferir a petição inicial, dá conhecimento da ação ao acusado, ele acaba sumindo com os bens ou desaparecendo com o dinheiro da conta antes sequer do juiz receber a petição inicial e antes, então, de possivelmente se conceder a medida cautelar. É por isso que na ação de improbidade, a ação cautelar preparatória ela é tão relevante, porque você pega o sujeito de surpresa, né? Antes dele tomar conhecimento da propositura de uma ação de improbidade, ele é surpreendido com a cautelar. A situação aqui é diferente. Bacana? Maravilha. Ó, com isso entendido, eu quero seguir com vocês um pouquinho para a gente matar a matéria de improbidade com o prazo prescricional.
A lei de improbidade define o prazo de prescrição para a propositura da ação de improbidade, e quando se fala do prazo de prescrição para a propositura da ação de improbidade, a lei estabelece o seguinte: a prescrição aqui, ela varia de acordo com o réu, tá? A prescrição na ação de improbidade não varia de acordo com o prazo, não varia de acordo com a gravidade da infração, não. A prescrição na ação de improbidade varia de acordo com o réu. Dependendo de quem seja o réu na ação de improbidade, esse prazo prescricional é um ou outro. Então, é o réu da ação de improbidade quem vai definir o prazo prescricional para a propositura dessa ação, tá? Varia. É o seguinte, a princípio a lei diz assim: se for uma ação de improbidade proposta em face de um detentor de mandato, de função ou de cargo em comissão, então, se o réu da ação de improbidade for detentor de mandato, de função ou de cargo em comissão, o prazo de prescrição é de 5 anos, mais 5 anos contados do término do mandato. Então, quando for uma ação de improbidade proposta em face de um detentor de mandato, de um detentor de função ou de um detentor de cargo em comissão, o prazo de prescrição é de 5 anos, mas são 5 anos contados do término do mandato, do cargo ou da função. A ideia é que enquanto o sujeito estiver na função, no mandato, no cargo, ele consegue esconder a porcaria que ele fez, né? Então, não tem como dar incidência ao prazo prescricional, porque eu consigo evitar o conhecimento daquela situação pela pessoa que seria competente, responsável pela propositura da ação ou até pela investigação, né? Enquanto eu me mantenho no cargo, eu consigo esconder aquilo e eu não posso me aproveitar da minha própria torpeza para evitar uma punição. Então, nesses casos, o prazo de prescrição só vai começar a incidir do término do exercício do mandato, da função ou do cargo, tá? A discussão é, e em caso de reeleição? A matéria já foi julgada pelo STJ. É o seguinte, a pergunta é muito simples. O sujeito foi eleito para um cargo de prefeito e aí cometeu um ato de improbidade. Tá aqui. Praticou um ato de improbidade qualquer, não me interessa a natureza dele para a gente definir prescrição. Depois, esse próprio sujeito foi reeleito para um segundo mandato. Tá? Então, houve a reeleição dele para um segundo mandato. Pessoal, claro que a gente já conversou que, a princípio, os agentes políticos, prefeitos, governadores respondem por atos de improbidade, sim. Tá? A lei de improbidade se aplica a prefeitos. A gente afastou a incidência da lei de improbidade para o presidente da República e os ministros de Estado em crimes conexos com o presidente da República. Mas, fora isso, a princípio, a lei de improbidade é aplicável, né? Foi o que a gente combinou. Mas o fato é, a ação de improbidade não foi proposta porque ele cometeu um ato de improbidade no primeiro mandato e ninguém tomou conhecimento. Depois ele foi reeleito, cumpriu um segundo mandato e ninguém tomou conhecimento. A pergunta é, ele vai ser sancionado por esse ato de improbidade. Mas o prazo de prescrição para a ação de improbidade, nesse caso, começa a incidir no término do primeiro mandato ou começa a incidir no término do segundo mandato? Essa é a pergunta. A prescrição para a ação de improbidade, ela começa a incidir do término do primeiro ou ela começa a incidir do término do segundo mandato? Se você fizer uma interpretação literal da lei, você vai dizer que é do primeiro. Porque a lei diz que o prazo de prescrição é de 5 anos contados do término do mandato. Ela não fala do término dos mandatos. E tanto o mandato terminou que ele teve que gastar dinheiro, fazer campanha, né? Então trata-se de um novo mandato. O término do mandato é o termo a quo definido em lei para início do prazo de prescrição. Então não há discussão. Ocorrido aquele termo definido em lei para a incidência do prazo prescricional, a prescrição vai ter que começar a correr. Então, o prazo de prescrição inicia-se do término do mandato. 5 anos do término do mandato. Só que eu não tenho como fazer uma interpretação literal. Sabe por quê? Quando a Lei 8429 de 92 foi editada, não havia sequer reeleição no Brasil. Então, se a lei dissesse do término dos mandatos, iam chegar para ela e dizer, está louca que não tem mandatos, só tem um mandato, né? Então, a ideia era de que, diante da ausência da reeleição, no término do mandato, iniciaria o prazo prescricional. Por isso,
o STJ vem pedindo para se fazer uma interpretação teleológica, né? Teleologia, finalidade. Então, ó, esse é o tipo de coisa hermenêutica que vem caindo nos concursos, né? Então, a interpretação teleológica estabelece para a gente o quê? Eu tenho que verificar a finalidade da lei quando ela foi editada. E a finalidade da lei é muito clara. É impedir que ele se aproveite do fato de estar exercendo aquele mandato, cargo ou função para evitar a sanção de improbidade. É evitar, é impedir que ele se aproveite do exercício da função para não ser punido, né? E como nos casos de reeleição, não há solução de continuidade entre os mandatos, ou seja, não há descontinuidade, não há uma solução de continuidade. Ele emenda um mandato no outro. Nesse caso, como não há descontinuidade, como ele emenda um mandato no outro, ele consegue esconder a porcaria, a merda que ele fez, com todo respeito, a porcaria que ele fez, mesmo no segundo mandato. Logo, ainda que o ato de improbidade tenha sido praticado no primeiro mandato, em casos de reeleição, o prazo de prescrição só começa a correr do término do segundo mandato. Esse é o entendimento do STJ. A gente tem decisões proferidas desde 2009. E isso vem orientando a jurisprudência dos outros tribunais, da TRF. O entendimento hoje é esse, é de que, havendo a reeleição do agente político que tenha praticado um ato de improbidade no primeiro mandato, o prazo de prescrição para a propositura da ação de improbidade, em virtude desse ato, só começa a correr do término do segundo mandato. Então, a incidência do prazo prescricional se dá a partir do término do segundo mandato e não do primeiro. Cuidado com uma coisa, pessoal. Imagina o seguinte, só para você conseguir entender aqui comigo. Imagina que o sujeito praticou um ato de... teve um mandato, né? Praticou um ato de improbidade. Um prefeito. Daí ele passou 4 anos fora da prefeitura e foi eleito de novo 4 anos depois e voltou para exercer um segundo mandato. Vamos lá. Esse ato de improbidade que ele praticou no primeiro mandato, aqui não tem discussão. Como não houve reeleição, o prazo de prescrição começou a correr aqui, do término do mandato. Né? Não é do primeiro, porque não teve um segundo, nem terá um segundo agora. Então, o prazo de prescrição começa a incidir do término do mandato. Terminou o mandato, começa a incidir o prazo prescricional, ele passou 4 anos fora. E aí a ação de improbidade não foi proposta. Passados esses 4 anos, ele foi eleito de novo, ou seja, já tinha passado 4 anos, ainda não prescreveu, porque são 5 anos, né, a prescrição. A pergunta é, diante dessa nova eleição, o prazo de prescrição que estava correndo é interrompido para que só volte a correr aqui depois do término do segundo mandato? Não. Não há interrupção do prazo prescricional, tá? A lei não prevê nenhuma causa interruptiva e a gente não pode fazer essa interpretação assim. Nesse caso, se não houver uma reeleição direta e ele sair do mandato, o prazo de prescrição começa a incidir e não haverá interrupção desse prazo se ele for eleito para um segundo mandato posteriormente, tá? Então, sendo ele eleito depois para um segundo mandato, não é uma causa interruptiva do prazo prescricional. Aí a prescrição começou a incidir e ela vai seguir, tá? Não há a interrupção da prescrição pelo fato dele ser eleito depois. Só existe a regra de que o prazo de prescrição só pode começar a incidir a partir do término do segundo mandato em casos de reeleição, quando ele emenda um mandato no outro, quando não há descontinuidade entre os mandatos. Aí sim. Bacana? Maravilha. Então, vimos a primeira hipótese. Eu lhe disse que o prazo de prescrição varia de acordo com o réu. Então, se a ação for proposta em face de um detentor de mandato, de cargo em comissão ou de função, o prazo de prescrição é do término do mandato ou dos mandatos em caso de reeleição. Nos sobram os servidores efetivos. Nesse caso, se o réu da ação de improbidade, se a ação for proposta em face de um detentor de cargo ou emprego efetivo, então, se o réu da ação de improbidade for um detentor de cargo efetivo ou de emprego efetivo, aí, nesse caso, se o réu da ação de improbidade é detentor de cargo ou emprego efetivo, eu não tenho como esperar o término do cargo, né, do exercício da função do cargo. A regra aqui é o seguinte, nesses casos, quando o réu da ação de improbidade é detentor de cargo efetivo, o prazo de prescrição é o mesmo prazo previsto no Estatuto do Servidor para as infrações puníveis com demissão.
Então, repito, se o réu da ação de improbidade for um detentor de cargo efetivo, o prazo de prescrição é o mesmo prazo previsto no estatuto deste servidor para as infrações puníveis com demissão. Nesse caso, haverá uma coincidência entre o prazo prescricional da esfera civil e o prazo prescricional na esfera administrativa. Então, haverá uma coincidência entre os prazos de prescrição civil e administrativa. O prazo de prescrição que será utilizado para impedir a punição administrativa por demissão pelo mesmo fato vai ser utilizado na esfera civil para impedir a propositura da ação de improbidade. Então, haverá uma coincidência. Isso não é uma interferência de uma instância na outra, tá? A lei determina que se aplique o prazo de prescrição de uma instância para outra. É uma coincidência de prazo prescricional, pura e simplesmente. Então, o prazo de prescrição é o mesmo prazo previsto no Estatuto do Servidor para as infrações puníveis com demissão. Ok? Inclusive, porque a improbidade é uma hipótese de punição administrativa de demissão nos moldes do artigo 132 da 8.112. Se for um servidor federal, segue a 8.112, estadual, seu estatuto, municipal, seu estatuto. Então, aqui a gente vai ter prazo prescricional diverso, dependendo da esfera de governo ao qual o servidor esteja vinculado. Sendo ele um servidor estadual, vai ter que se usar o prazo de prescrição da esfera administrativa regulamentado no estatuto, lei estadual. Se ele for um servidor federal, se aplica a 8.112 e assim por diante. Tá? Então, nesse caso, se ele for um servidor federal, o artigo 142, inciso 1 da 8.112, define que a demissão prescreve em 5 anos, contados do momento em que a administração pública tomou conhecimento do fato. Lembra disso? Pois é, lembra, né? Então, a ideia é que se o sujeito for um servidor público federal, o prazo prescricional para demissão na esfera administrativa e que também é o prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade, é de 5 anos contados do momento em que a administração tomou conhecimento do fato. Só que aqui tem um detalhe. Eu vou aprofundar um pouquinho de nada. Na verdade, nem aprofundar, você já sabe disso, mas é só relembrar. O artigo 142, parágrafo 2º ou 3º, algum artigo da 8.112, um parágrafo do 142, diz que se a infração administrativa configurar ao mesmo tempo uma infração penal, o prazo de prescrição da esfera penal vai ser utilizado na esfera administrativa. A gente combinou isso. Está na lei. Né? A lei 8.112 diz que se a infração administrativa, ao mesmo tempo, for capitulada como crime, o prazo de prescrição a ser utilizado para a sanção administrativa é o prazo de prescrição da esfera penal. Inclusive, o STJ diz que para se utilizar o prazo de prescrição da esfera penal na esfera administrativa, vai ter que se demonstrar que o sujeito, aquele ato, aquele fato, está sendo investigado penalmente. Então, é necessário uma apuração penal, de acordo com o STJ. Se aquele ilícito administrativo, ao mesmo tempo, for um ilícito penal, e estiver sendo apurado na esfera penal, isso a lei não exige, mas o STJ exige, o prazo de prescrição a ser utilizado na via administrativa vai ser o prazo de prescrição da esfera penal. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter o mesmo prazo de prescrição na esfera penal, o mesmo prazo de prescrição da esfera penal na esfera administrativa, e esse prazo vai ser regulamentado também para a ação de improbidade. Por quê? Porque isso está previsto no Estatuto do Servidor. E como a lei de improbidade manda aplicar o prazo de prescrição do Estatuto, quando o Estatuto remete à legislação penal, a gente vai ter um único prazo de prescrição para as 3 sanções: penal, civil e administrativa. Olha que bacana. A esfera civil remete à administrativa, né? A 8429 remete ao Estatuto. E o Estatuto diz que quando estiver sendo apurado na esfera criminal, deve-se usar a prescrição penal. Então, remete à esfera penal. E aí a gente vai usar aquele prazo prescrição da esfera penal na esfera administrativa e, consequentemente, esse prazo de prescrição da esfera administrativa também é utilizado na esfera civil para a propositura da ação de improbidade. Olha que bacana, né? Isso aqui não é que seja aprofundado, a explicação é fácil. É a dificuldade deles botarem isso para vocês num caso concreto e vocês conseguirem fazer essas duas pontes.
se vier um caso concreto numa prova de vocês, vocês vão ter que conseguir fazer essas duas pontes, remeter da Lei 8429 à lei administrativa e, verificando que a infração também é penal, remeter da esfera administrativa para a esfera penal e aplicar o prazo de prescrição do artigo 105, 106 lá do Código Penal na esfera administrativa e, consequentemente, na esfera civil. Ok? Maravilha. Espero que você tenha me entendido nisso aqui. É um detalhezinho que eles podem tentar, isso obviamente numa prova que eles queiram aprofundar um pouquinho, confundir um pouquinho a vida de vocês, eles podem tentar fazer essa mistura aqui dos prazos de prescrição. Bacana? Vamos lá. Daí, pessoal, a gente tem dois probleminhas. Primeiro, é que a lei termina as disposições dela acerca de prescrição com isso aí. Ela não fala mais nada. E aí a gente vai perguntar o quê? Epa, mas e se for um particular? Se o particular for o sujeito quem está respondendo... inclusive, deixa eu aproveitar para lhe dizer uma coisa. Uma novidade recentíssima. Abra um parêntese, é só porque realmente veio na minha cabeça isso aqui, eu quero lhe dizer uma grande novidade, por isso que eu vou lhe dizer. Abra só um parêntese. Há 5 dias atrás, eu estou gravando essa aula aqui em maio de 2014, no final de abril, o STF proferiu uma decisão declarando a inconstitucionalidade do artigo 170 da 8.112. Tá? Estou fazendo uma ressalva que eu considero importante. O artigo 170 da 8.112 dizia o seguinte: se o servidor tiver cometido uma infração administrativa e a administração pública resolver iniciar um processo administrativo disciplinar, né, instaurar um PAD, e verificar que não tem como puni-lo na esfera administrativa, em virtude de prescrição. Então, verificada a extinção da punibilidade na esfera administrativa em decorrência da prescrição, de acordo com a 8.112, isso vai para o assentamento individual do servidor. Vai para o assentamento individual do servidor o fato dele ter cometido a infração e de ele não ter sido punido em virtude da extinção da punibilidade decorrente da incidência do prazo prescricional. O STF declarou isso inconstitucional, esse artigo 170, dizendo que isso viola a presunção de inocência. Se ele não pôde ser punido porque a extinção da punibilidade ocorreu em virtude da prescrição, ele não pode ter essa sanção regulamentada, né, prevista lá, registrada no seu assentamento individual. Inclusive, porque não se sabe se a decisão final desse processo seria efetivamente pelo reconhecimento da infração praticada. Então, nesse caso, extinta a punibilidade pelo prazo prescricional, a infração administrativa não vai ser registrada no assentamento individual do servidor. Tá? O artigo 170 que determina esse registro foi declarado inconstitucional por entendimento do STF, recentemente. Tá? Eu falei isso aqui, nem tem a ver com a minha sanção aqui civil que a gente está trabalhando, mas já que a gente aproveitou para falar de prescrição, eu queria aproveitar para lhe falar isso. A gente não vai, nesse curso aqui, tratar de, agora nessas aulas, né, tratar de sanção administrativa servidor. Você aprendeu isso quando estudou processo administrativo disciplinar. E estudou as sanções administrativas, agente público, 8.112, né? Mas aqui a gente está trabalhando de sanções civis. O que me interessa, só aproveitei a deixa da prescrição para lhe dar uma informação que se aplica no caso de sanções administrativas, que é o entendimento do STF recentíssimo de 2014, declarando a inconstitucionalidade do artigo 170 da 8.112. Tá bom? Parêntese fechado. Volta para cá. Como eu disse a vocês, a Lei 8429 não fala nada acerca dos particulares. Ela fala do prazo de prescrição, quando a ação for proposta em face de detentor de mandato, cargo em comissão ou função, e ela fala da prescrição para as ações propostas em face de detentores de cargos efetivos. E quando for um particular, aí a doutrina se divide. Parte da doutrina, por exemplo, o Zé dos Santos Carvalho Filho diz o quê? Já que a lei é omissa, diante da omissão legislativa se aplica o prazo de 10 anos, que é o prazo geral do Código Civil. O Código Civil diz que, não havendo a previsão de nenhum outro prazo prescricional, o prazo de prescrição genérico a ser aplicado diante de qualquer omissão legislativa é de 10 anos. É a primeira possibilidade, né? Você pode entender assim. É um entendimento mais simplório, no meu modesto pensar. Mas é uma doutrina relevante. O entendimento majoritário
que é o que você deve adotar para a prova de concurso, é que não. Como agente público, como particular, ele sempre vai estar no polo passivo de uma ação de improbidade. Juntamente com o agente público, né, a ação de improbidade, ela não pode ser proposta em face do particular sozinho. A gente já conversou que se trata de um litisconsórcio necessário. Esse particular, ele pratica o ato de improbidade juntamente com o agente. Ele induz, ele concorre, ele se beneficia da prática do ato de improbidade. Por isso, o prazo de prescrição a ser aplicado a esse particular é o mesmo prazo de prescrição aplicado ao agente público que concorreu com ele para a prática do ato de improbidade. Não há omissão legislativa. A gente interpreta a lei no sentido de que ela não é omissa. Ela é completa, definindo o prazo de prescrição para os agentes e, obviamente, todos aqueles que concorram com o agente público para a prática do ato de improbidade vão seguir o mesmo prazo de prescrição desse agente. E se tiver mais de um agente, um detentor de mandato eletivo e um detentor de cargo efetivo, qual é o prazo de prescrição que se aplica ao particular? O mais benéfico. Sempre vai se aplicar ao particular o prazo de prescrição mais benéfico dos agentes públicos que tenham concorrido com ele para a prática do ato de improbidade, tá? Então esse é o entendimento majoritário. Você não interpreta a 8429 como se ela fosse omissa, mas sim no sentido de que ela tacitamente define, regulamenta o prazo de prescrição para a propositura da ação de improbidade, em face de particulares. Ok? Maravilha. Só tem mais um probleminha, para a gente finalizar. Probleminha não, uma questãozinha a ser conversada. O artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Então, o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, estabelece o seguinte. Quando eu falo de 37, parágrafo 5º da Constituição, não precisa copiar o que ele diz, que ele não vai sair de lá. Ó, para mim. Escreve 37, 5º e olha para mim. Ele diz assim, ó, a lei, no caso aqui é 8429, estabelecerá as sanções, estabelecerá os prazos de prescrição para sancionar o ilícito praticado pelos agentes públicos. Repito, a lei definirá os prazos de prescrição para sancionar os ilícitos praticados pelos agentes públicos. É o caso da lei, define os prazos de prescrição, a 8429, para sancionar os ilícitos praticados pelos agentes públicos, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento ao erário. Isso. O artigo 37, parágrafo 5º, cria uma ressalva a esses prazos de prescrição que a gente acabou de aprender. O prazo de prescrição se aplica para qualquer sanção, mas tem uma ressalva. Esse prazo de prescrição não se aplica à ação de ressarcimento ao erário. A ação de ressarcimento ao erário respectiva a uma infração praticada não prescreve. O entendimento hoje é que essa ação de ressarcimento ao erário respectiva a um ilícito cometido de improbidade administrativa é imprescritível. Então, não há prazo de prescrição para requerer o ressarcimento ao erário em virtude de uma infração praticada pelo agente, pelo servidor. Olha, passaram os 5 anos, passou o prazo prescricional, aí não é possível aplicar para ele mais perda da função, perda dos bens, não é possível suspensão dos direitos políticos, mas a ação de ressarcimento ao erário, essa não prescreve. É imprescritível a propositura da ação de ressarcimento ao erário, quando a ação for proposta em virtude de um ato de improbidade praticado por ele. Então, prescreve a possibilidade de propor as sanções de improbidade, de aplicar, as sanções de improbidade, mas não prescreve a ação de ressarcimento ao erário respectiva. Ok? Maravilha. Só toma cuidado com mais uma coisinha para finalizar. E no próximo bloco eu já vou falar mesmo de a lei anticorrupção, a 12846. Mas antes, escreve uma coisa para mim. As sanções patrimoniais a serem aplicadas ao servidor público, ao agente público, elas se estendem aos sucessores do servidor falecido nos limites da herança. Tá? Então, as sanções patrimoniais se estendem ao sucessor do servidor falecido nos limites da herança. Então, os herdeiros e sucessores respondem pelos atos de improbidade nos limites da herança transferida somente. Bacana?
Maravilha. Pessoal, me dá um minutinho que eu volto para a gente conversar um pouquinho sobre a Lei 12.846, a lei que trata da anticorrupção, né? Novidade, começou a vigiar agora em fevereiro. Já estou voltando.